torcida vascaína. No vídeo de hoje, meus amigos, bem-vindo ao canal, né, Grito na Colina. Eu sou o Maico de Oliveira, você que está entrando aí. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o Vasco, beleza, galera? Beleza, torcida vascaína? No vídeo de hoje vamos falar, hoje não tem jogo, né, sem jogo aí no meio da semana. A gente vai usar aí esse tempo para falar ou dizer algo muito importante, refletir sobre a bagunça que se tornou o nosso Vasco da Gama. Galera, vamos falar da gestão, vamos falar das promessas que não foram cumpridas, vamos falar de jogadores que vestem a camisa, mas não representam, e também da frustração que a torcida está sentindo nesses 20 anos aí, 25 anos aí de sofrimento, rebaixamentos. Esse é um vídeo, galera, duro, crítico, mas necessário. Se você ama o Vasco, se você gosta do Vasco, eu vou colocar aqui capítulos. Vou começar por 2017. Se eu tentasse começar muito antes disso, 2001, 2002, quando o Vasco começa ali a sua derrocada, né, a sua decaída, vou começar 2017 para não alongar muito o vídeo, beleza? Já que não tem futebol, não tem jogo aí final de semana, vamos falar um pouco sobre o que é, né, o Vasco. Vou começar com o capítulo 1, a decadência administrativa do Vasco nos comandos aí de Eurico Miranda, né, que foi presidente do Vasco de 2017 a 2018, e também o retorno com promessa de colocar o Vasco no rumo. Quando ele retornou, né, quando ele fez campanha, ele falou que ia voltar, né, o Vasco já estava naquela época desorganizado, já tinha caído. Só que aí quando ele assumiu, ele fez contratações como Rildo, Bruno Silva, Eraso, lembra do Eraso? Apostas aí que não deu retorno nenhum. Ele deu prioridade para jogadores de empresários ligados à gestão. Resumo, o time foi rejeitado aí pela torcida. Ele também, como presidente, foi um dos piores presidentes por má gestão do futebol e também falta de transparência nas contas. 2018 a 2020, quem chega? Alexandre Ocampelo. Chegou com discurso de oposição, virou base da situação, não teve nenhum planejamento esportivo, sem planejamento financeiro, contratações duvidosas. Lembra do Max Lopes? No início pegou uma fase boa, depois sumiu. Teve Valdívia, lembra do Valdívia, o chileno? Depois o Cláudio Wink, o Erley, elenco montado aí às pressas, né, com salário atrasado, os jogadores não recebiam. Falou na promessa de campanha que ia fazer o CT, não teve nem reforma do estádio e nem projeto de CT. O Vasco ficou o quê? Brigando contra o rebaixamento todo ano. Galera, por que eu vou fazer esse vídeo hoje? Poxa, sei que meu canal é pequeno ainda, mas alguém tem que fazer, já que os grandes influenciadores do Vasco não fazem, a gente tem que começar a fazer. Por que eu criei esse canal no YouTube? Poxa, do zero. Para começar também a falar de Vasco, para falar verdades que talvez outros canais lá não falam, por estar perto ali, ser amigo do presidente, do Pedrinho, da gestão. Mas vamos falar, galera, precisamos expor o que está acontecendo com o Vasco. E hoje eu vou colocar aqui, como eu falei, né? Vou partir para o capítulo 2, que é a ilusão da SAF. É a promessa de quê? A promessa de salvação. Quem não ficou com esperança quando falou que o Vasco se tornaria uma SAF? Lembrando que a ilusão veio pelo desejo da torcida de voltar a ter um time grande, a ter um time competitivo, vendo o Flamengo aí ganhando tudo a partir de 2017, vendo o Botafogo começando a conquistar títulos, ganhou Libertadores, ganhou o Brasileirão, e o Vasco até agora nem o Carioca conseguiu ganhar. Aí veio essa promessa aí, 7 partes, né? A venda do futebol. O Vasco entregou aí 70% da SAF dele para essa empresa americana. Promessa de investimento milionários. O Josh Wander
deu uma entrevista dizendo que o Vasco nunca mais jogaria de patamar inferior contra o Flamengo. E não foi o que vimos, né, galera? O Vasco foi ultimamente sendo goleado pelo Flamengo e não conseguindo ganhar do Flamengo há muito tempo. Contratações vieram o Payet, que em 2023 ajudou o Vasco, graças a um gol dele de falta e alguns passes, o Vasco não caiu em 2023 para a Série B. Puma Rodrigues chegou com promessa, jogador contratado convocado pela seleção uruguaia, jogador que tinha tudo para crescer, mas no Vasco não correspondia. É até bom no ataque, mas não volta, não recompõe lá atrás, perdeu aí a vaga para o nosso PH, Paulo Henrique. Bom, vieram o que? Capasso, outro jogador novo, promessa, jogador que veio aí com esperança de ser a salvação da zaga, chegou, nem viajou para o resort lá no Uruguai, numa pré-temporada que o Vasco fez, ele acabou ficando de fora, ficando aqui treinando com a base no time, no terceiro time do Vasco para o Campeonato Carioca. Então, acabou aí até sendo dispensado. O diretor Felipe disse que esse jogador, que não contava com esse jogador para a temporada, inclusive esse jogador rescindiu amigavelmente o contrato dele com o Vasco. Hoje o Capaz está livre aí para fazer contratações no mercado, para para ser contratado por qualquer clube aí no mercado. Aí vemos aí a grande revelação, o jogador mais caro do Vasco nessa era da SAF, o Luca Orellano, o Orellano, né, que eles falam, Orellano. Grande parte aí que achava que o jogador seria um fenômeno, mas realmente no Vasco ele não rendeu. Talvez porque ele também não entrava, era reserva na era aí do Ramon Dias. Praticamente ele não jogou, ficava muito no banco, só entrava no finalzinho dos segundo tempo, ou às vezes até no acréscimo, não ajudou muito. Na gestão Pedrinho, ele foi emprestado para um time dos Estados Unidos e o time dos Estados Unidos acabou exercendo a opção de compra. Lá ele destacou, fez golaços, lindos gols. O rapaz lá nos Estados Unidos deslanchou, mas para o Vasco não rendeu nada, galera. Bom, gestão muito distante da torcida, gestão da 777, muito amadora, sem conhecimento nenhum do futebol brasileiro, contratações muito jovens, muito garotos, para um futebol brasileiro muito duro, muito pegado, muito competitivo. O uso da SAF era mais como muleta para esconder a incompetência, faltava transparência nos contratos e nas metas, né, da 77. Aí veio o quê? Transferban. Esse Transferban é recente, mostrando que a empresa não estava cumprindo suas obrigações. Vamos para o capítulo 3, galera. Vamos falar agora do time, né? Um time sem alma, um elenco sem alma, contratações que não deram retorno, jogadores que não vestem a camisa do Vasco, né, galera? Vamos falar um pouquinho do Léo Jardim, bom goleiro, excelente, ajudou muito o Vasco em 2023, 2024, agora em 2025, recentemente agora ele foi o melhor jogador da partida, eleito craque do jogo. Na última partida do Vasco, o Vasco se classificou, ele pegou 2 pênaltis, ajudando aí o Vasco a se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil. Foi um excelente auxílio aí para o Vasco passar. Graças a ele o Vasco passou. Só que o empresário desse jogador, esse jogador trocou de empresário e esse empresário está pedindo mais de 1 milhão por mês para renovar, sendo aí o maior salário do Vasco, né? Na gestão aí do Pedrinho. Então, galera, muita instabilidade. O Vasco teve jogadores como Rossi, Marlon Gomes, que era um futuro, foi vendido muito cedo e muito barato. Muitos jogadores que só aparecem em redes sociais,
sem cobrança interna, falta liderança no elenco, falta cobrança dos jogadores, falta cobrança também da torcida organizada, jogadores que não têm nenhuma identificação com o clube. A gestão Pedrinho. O que é a gestão Pedrinho? Um sonho, né, de mudança, porque ele vinha dizendo que não podia falar, virou meme, mas quando chega com respaldo da torcida, segundo ele, entrou e viu que o clube estava em colapso, mas até agora nenhuma mudança visível foi feita. Na hora que ele entrou, promessas, mas até agora nada. Disse que ia ter mudança, disse que ia ter pelo menos a reforma do CT, não teve. Discurso forte, mas ainda sem ações práticas. Comunicação falha com a torcida, alta clareza sobre o que está sendo feito com a SAF e o que será do clube associativo. A farsa da reforma de São Januário. Prometeram começar a reforma em 2025. Estamos o quê? Em junho de 2025, não há projeto, nada ainda aprovado, não há licença ambiental, nem obra iniciada. São Januário segue com que? Estrutura precária. A torcida, galera, que é o maior patrimônio do clube, uma das maiores torcidas do Brasil, hoje a quinta maior torcida aí do Brasil, porque o Vasco vem sofrendo muito. O Vasco era para ser aí nada mais, nada menos do que a terceira maior torcida do Brasil, aí, primeiro o Flamengo, segundo o Corinthians, terceiro o Vasco. Mas há 25 anos o time só vem causando tristeza, dor para a torcida, que apoia mesmo assim. A torcida comprou a ideia, mais uma vez está sendo enganada. Vamos para o capítulo 6. Cadê o CT, né, galera? Desde 2019 fala de um novo centro de treinamento para o profissional, mas nada foi entregue. Até hoje, o Vasco treina com estruturas improvisadas, galera. É isso. Muitos clubes aí pequenos, Fortaleza já tem seu CT, Atlético Paranaense, até o Red Bull Bragantino, que é um time, né, novo, recém-chegado aí à Série A, era da Série B, tem estruturas modernas, e o Vasco ficou como? Ficou para trás. O Vasco tem ficado para trás em muitas coisas, e uma delas é em CT. O time ainda não tem CT. O time teve uma promessa que está sendo empurrada com a barriga aí, galera, há anos. A situação financeira é crítica, a recuperação judicial, já teve transferban na gestão Pedrinho, teve transferban já. A dívida total é superior aí a 700 milhões, podendo chegar a ter mais de 1 bilhão de reais. A SAF da 777 não está aportando os recursos comprometidos, não aportou e nem vai aportar. Transferban imposto pela FIFA por dívidas com clubes e jogadores sem dinheiro, sem reforço, sem comando. O papel da torcida é o futuro do Vasco. A torcida do Vasco é gigante, carrega o clube nas costas. Mais de 2.000 sócios em 2019. Volta maciças ao estádio após apoio restrito. Mas até quando a torcida vai aguentar promessas vazias? É hora da cobrança, é hora da 777 fazer um acordo aí com a gestão do Pedrinho, é hora do Vasco, sabe, ter um investidor de verdade, um cara que venha e vai fazer o clube prosperar, o clube voltar às grandes alegrias. Esse time do Vasco não é o time que eu comecei a torcer em 2000, 2001, 1998, 99, 97, um time que entrava e o time perdendo de 3-0 para o Palmeiras, o time foi lá e virou para 4-3. Esse time do Vasco não ganha do Palmeiras há mais de 20 anos. Esse time do Vasco não ganha do Flamengo há mais de 10 anos. Então, galera, esse vídeo não é para atacar gratuitamente, né? Mas é mais para o quê? Abrir os olhos de quem ainda acredita no Vasco, como eu. Eu acredito no Vasco. E você acredita? Porque você acha que o Vasco está sendo bem cuidado? Porque não está. A situação é crítica, galera. E tem mais. Se a torcida não cobrar, quem vai cobrar? Ninguém mais vai cobrar. O Vasco precisa de quê? De responsabilidade, de planejamento, respeito à sua história. A história do Vasco é grande, é gigante. Mas precisa de quê? Do apoio da torcida. Precisa de cobrança. Vamos o quê? Vamos lutar por isso, galera.
Então deixa aí seu comentário, compartilhe esse vídeo com outros vascaínos, faça parte dessa cobrança, galera. Vamos cobrar, vamos fazer alguma coisa, vamos mudar a situação. Não tem como ficar nessa situação, galera, não tem como. A situação precisa mudar urgentemente. Ou muda, ou o time vai falir. Vai ficar só a instituição que tem mais de 120 anos. São Januário é histórico, o time apoia causas sociais, mas vai ficar só nisso, em apoio a causas sociais, vai ficar só nessa situação. Quanto tempo vamos precisar de ficar desse jeito, mendigando, sofrendo, jogos contra o Flamengo, apanhando todo o jogo, apanhando para o Palmeiras? Então o time do Vasco precisa, e a verdade precisa ser dita. E neste vídeo, galera, é para falar disso, para falar dessa verdade. Porque não pode mais acontecer isso com o time do Vasco. O time do Vasco precisa de uma mudança. E essa mudança está em mim, está em você. E cada um de nós, torcedores, fazer alguma coisa. Porque a situação que está pior pode ficar, galera. A coisa pode ficar pior e só depende de mim, só depende de você. Porque muitas coisas não foram feitas e eu vou recapitular aqui para você, vou ver se eu consigo lembrar. Mas, galera, a decadência administrativa começou em 2017? Não, é muito antes de 2017. A coisa vem feia, mas, poxa, teve essa promessa de colocar o Vasco no rumo. Mas vem contratações como o Rildo, como o Bruno Silva, Eraz, apostas que não... Eu daqui via que não ia dar retorno para a gestão. Então, como a torcida vai apoiar? Começando com o Eurico Miranda, depois Alexandre Campelo. O cara chegou com um discurso de oposição, depois fez o quê? Fez o planejamento? Não. Foi sem planejamento mesmo. Contratações boas? Todas duvidosas. O melhorzinho foi Max Lopes, que depois também desapareceu, sumiu. Mas o elenco foi montado às pressas, salários todos atrasados, não houve reforma do estádio que ele prometeu. Isso em 2018, o Alexandre Campelo. E o Vasco terminou como? Brigando contra o rebaixamento. Aí, o que acontece? Vem a ilusão da SAF, vem a promessa de salvação. Todo vascaíno feliz. O Vasco pega seus 70% da SAF e entrega à empresa americana, que vem com promessas de investimentos milionários, contratações que não rendeu. O Paier chegou com uma grande esperança, Luca Orellano chegou com uma grande promessa, nada, gestão amadora, sem conhecimento do futebol brasileiro. Depois faz o quê? Usa a SAF para quê? Para muleta, para esconder a incompetência, a falta de transparência nos contratos e nas metas. Isso falando da 777. Aí vem o que? Transferban, que a empresa não estava cumprindo as suas obrigações. O elenco contratado era um elenco sem alma e contratações que não dava retorno. Bom, a exclusão aqui, galera, só do Verratti, que é uma exceção. A entrega, a liderança desse jogador aí, sim, esse de todos os jogadores do Vasco é a única exceção. Realmente, a diretoria acertou aí nesse jogador. Léo Jardim também foi um bom goleiro, mas agora recente vem pedindo aí uma renovação de R$1 milhão por mês. Orellano foi uma boa promessa, mas não rendeu no Vasco. Agora temos jogadores aí, muitos jogadores que aparecem em redes sociais, mas no futebol mesmo não rende. Falta liderança, falta um zagueiro como o Divan, capitão, Mauro Galvão da vida. Falta liderança nesse elenco, falta cobrança. Jogadores sem identificação com o clube, o único, né, como eu disse, é o Verratti, que tem identificação. A gestão Pedrinho, que foi um sonho de mudança, né? Mas o que mudou? Fala aí pra mim. Comenta aí o que mudou na gestão Pedrinho para a gestão da 777. Na verdade, muitos vão me criticar, mas até piorou. A gestão Pedrinho até piorou.
Pedrinho chega com respaldo da torcida, galera. A 777, não. Pedrinho diz que encontrou um clube em colapso, mas cadê a mudança? Nada, nada. Cadê a reforma de São Januário? Cadê o CT? O discurso dele foi forte, discurso, né? Mas sem ações práticas. Comunicação falha com a torcida, falta clareza sobre o que está sendo feito com a SAF. Cadê o investidor? Cadê a procura por um novo investidor? O que será? Vai ser clube associativo mesmo? E a farsa da reforma de São Januário? Projeto que começaria em 2025. Prometeram começar a reforma em 2025. Estamos em junho, galera. Junho já de 2025. Metade do ano. E não há projeto aprovado. Cadê a licença ambiental? Cadê a obra iniciada? São Januário segue com uma estrutura horrível. Ideia mais e mais uma vez sendo enganada. A torcida comprou a ideia. Mas cadê? A torcida de novo sendo enganada. Cadê o novo CT? Desde 2019, meu amigo, minha amiga vascaína, que fala-se de um novo centro de treinamento para o profissional. Mas foi entregue? Até hoje, o Vasco treina em estruturas improvisárias. Muitos clubes novos aí, como RB Bragantino, Fortaleza, Atlético Paranaense, clubes pequenos, mas que já tem seu CT aí de treinamento. A recuperação judicial do Vasco. O Vasco entrou, né, na gestão Pedrinho, com esse pedido de recuperação judicial, e o Vasco tem uma dívida aí de mais de 700 milhões, podendo passar de 1 bi. Então, o Vasco teve muitos problemas, só que assim, a única solução do Vasco é você, meu amigo, minha amiga vascaína, torcedor vascaíno. A única diferença do Vasco é a torcida do Vasco é gigante, o Vasco carrega o clube, a torcida do Vasco carrega o clube do Vasco nas costas. Você, torcedor vascaíno, você, torcedora da Vascaína, você leva esse time nas costas. Lembra de 2019, quando o Vasco fez a adesão lá de mais de 200 mil sócios? Volta maciça ao estádio e apoio irrestrito. Mas até quando a torcida vai aguentar essas promessas? Até quando a torcida vai aguentar essas promessas vazias? É hora de cobrança. Cadê a 777? Cadê os donos da 777? Quem é que manda na 777? É a ECAP? É a 777? Quem fala pela essa empresa? Galera, tá na hora da torcida começar a cobrar. Essa 777 não pode mais ter esses 31% de ações no Vasco. Não pode. Ou ela faz um acordo com o Vasco, alguma coisa precisa ser feita. Ela vende esses 31%, mas essa empresa é picareta. A única mediocridade da gestão Pedrinho é que as contratações não estão dando certo, mas pelo menos o Pedrinho está tentando. O Vasco precisa de choque de realidade, meu amigo. O Vasco muda com esse choque de realidade, ou infelizmente vai morrer. Então, esse vídeo, mais uma vez, não é para atacar gratuitamente a gestão Pedrinho, a gestão de Felipe. Não, é para abrir os olhos de quem ainda acredita nesse clube, como eu e como você. É para saber que nós sabemos que o Vasco não está sendo bem cuidado. Porque não está, a situação é crítica. E se a torcida não cobrar, o Vasco já está em 15º, 10 pontos atrás do Fortaleza, que está na zona de rebaixamento, galera. Se esse time entrar lá na zona de rebaixamento, esse time que já caiu 4 vezes e ficou lá 2 anos seguidos na Série B, vai cair de novo. E a derrocada vai ser pior, porque o Vasco não tem dinheiro, o Vasco não tem mais investidor. O Vasco precisa de responsabilidade, o Vasco precisa de respeito, de planejamento. A história do Vasco é muito grande e para isso, nós precisamos nos juntar, galera. Então, por isso, eu preciso do seu apoio, eu preciso da sua inscrição aqui, ó. Você que é vascaíno, já diz um ditado, vascaíno precisa ajudar o vascaíno. Me ajuda aqui, se inscreve no meu canal, deixa seu comentário, é muito importante. Você precisa comentar, eu quero ouvir o seu comentário. O que você acha desse relato meu aqui, desde 2017 até agora? Vamos juntos lutar por isso. Deixa seu comentário aí, compartilha esse vídeo, mete o dedo aí, dá like, compartilha com seus amigos em grupos vascaínos de WhatsApp, de Facebook. Vamos fazer parte dessa cobrança, meu amigo. Vamos fazer uma coisa para ajudar o nosso clube.
porque o abandono do gigante, a gestão do Vasco, essa é a verdade. Há um abandono muito grande e precisamos falar disso. Não é esse vídeo, meu amigo, é um desabafo, um dossiê, uma crítica, mas acima de tudo é um chamado. Chega de silêncio, meu amigo. Chega de silêncio, chega de fingir que está tudo bem. Hoje a gente vai falar o quê? A gente precisa falar dessa destruição lenta, aos poucos, do Vasco da Gama. Mas que desde 2017 até agora, em 2025, as coisas só estão piores. Então, a verdade é que o buraco do Vasco não começou com a SAF. A decadência vem desde lá atrás, de Eurico Miranda. Voltou prometendo reorganizar, mas entregou um clube atolado em dívidas e protegido por quê? Por nomes ultrapassados, pessoas das antigas. Veio quem? Campelo depois. E o que vimos, meu amigo? Jogadores medianos, salários atrasados, nenhuma transparência. Valdívia, Wesley, Cláudio Wink, elenco de Série B, para um time que já foi referência no Brasil. Então, meu amigo, a realidade precisa ser mostrada e há coisas que precisa ser feita. Poxa, o Botafogo tem uma SAF organizada, o Botafogo tem uma SAF top, e agora essa gestão da SAF veio que prometeu o céu, investimento estrangeiro, estrutura europeia, modernização, e hoje em 2025 que temos Transferban, recuperação judicial, nenhum CT novo, e São Januário do mesmo jeito. A 77 que deveria ter sido a nossa salvação foi o quê? Virou só mais uma engrenagem do fracasso, longe do futebol, sem cultura brasileira e mais, pior, uma empresa inadimplente. Então, meu amigo, vou olhar aqui para a câmera. É preciso dizer com todas as letras, o elenco do Vasco é fraco. A maioria dos jogadores que vestem essa camisa não representa o que é ser Vasco, sem alma, sem entrega. Temos exceção do Veguete, uma só, o resto parece estar em um Spar de luxo. Jogadores como Jair, Puma, Paulo Henrique, Paier, Coutinho, que disse que ia fazer a diferença. Tem a música, o Coutinho voltou querendo demais, o Coutinho voltou não querendo nada, até agora não fez nada. Um festival de promessas e frustrações. E agora, recente, quem vem para piorar a situação? O Léo Jardim, que quer mais de 1 milhão por mês para renovar com o Vasco. O Vasco sem dinheiro para contratar. O Vasco precisa, meu amigo, da nossa ajuda. Então, quando o presidente assumiu, o Pedrinho, eu comemorei. Porque eu pensei, agora vai. Um vascaíno de verdade, sangue nos olhos, ex-jogador, ídolo do clube. Mas até agora o quê? O que vimos até agora? Palavras boas, boas entrevistas, mas só São Januário continua mesmo. CT, nenhuma pedra colocada. A 777 continua lá com as ações dela ainda no clube. Então, Pedrinho na mídia, para cortes, entrevistas, realmente dá uma boa entrevista, fala bem, mas colocar em prática o que ele diz, até agora nada. Então, dizia que ia começar a reforma do estádio em 2025. Pois bem, estamos em junho de 2025, São Januário continua com a arquibancada como? Rachada, gramado ruim, iluminação precária, nenhuma licença ambiental, nenhum plano entregue, nenhuma obra iniciada, mais uma mentira vendida para a torcida comprar, ingresso, plano de sócio, esperança. Meu amigo, desde 2019 fala de um novo CT e até hoje, nada, nem maquete. Os jogadores treinam em estrutura improvisada, em clubes muito menores que o Vasco, já evoluem nisso. Então, o Vasco está oficialmente em recuperação judicial. As dívidas tornam mais de 700 milhões. A SAF não cumpre o que prometeu, o clube associativo está falido e ainda temos Transferban por não pagar atletas e clubes. Esse é o cenário real, não tem milagre, tem o quê? Tem crise. Então precisamos falar. No meio desse caos tem a torcida, a mesma que fez do Vasco o maior plano de sócio do Brasil, que lota São Januário, que canta com o time na zona de rebaixamento. Mas a pergunta é até quando? Até quando vamos aplaudir promessas vazias?
A torcida do Vasco é maior que qualquer presidente, empresário ou jogador. Então, olhando aqui no seu olho, meu amigo, esse vídeo é um grito. O Vasco precisa da gente, precisa que a gente cobre, que a gente pressione, que a gente pare de aceitar o mínimo. Não dá mais para esperar 2030 para começar a reforma de São Januário. Não dá mais para aceitar uma SAF fantasma. Não dá mais para ver jogador pedindo salário europeu num clube que mal paga a luz. Meu amigo, me ajuda nesse vídeo. Vamos espalhar para mais vascaínos ver, assistir. Compartilha esse vídeo com todo vascaíno que você conhece. Curte aí, comenta, deixa a sua opinião. Se você quiser escrever um texto, fala, sinta-se à vontade, comenta. Vamos mostrar que a torcida do Vasco não vai mais aceitar o descaso, porque o Vasco é nosso, galera. O Vasco não é deles, o Vasco é nosso. Então precisamos mudar, precisamos fazer a diferença. Então fica aí meu apelo a você vascaíno, curte aí, comenta, porque a vergonha continua. A gestão do Vasco é uma das piores desde Eurico Miranda. Então o Vasco precisa mudar de Eurico Miranda, Campelo, Jorge Salgado e agora a gestão Pedrinho. Precisamos mudar. Poxa, agora somos uma SAF. Precisamos ter planejamento. Precisamos ter jogadores, pelo menos, não é um jogador europeu, não temos dinheiro para isso, mas pelo menos jogador com sangue nos olhos, jogador que vai suar, vai dar a vida ali quando estiver jogando pelo Vasco, vai respeitar a camisa, porque essa camisa aqui, galera, ó, essa camisa é forte, essa camisa tem torcida, essa camisa tem história, beleza, meu amigo? Então eu conto com a sua ajuda, se inscreve aí, deixa o seu like, comenta, compartilha nos grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, no Instagram, nas suas redes sociais, nos ajuda a divulgar e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo, tamo junto. Esse é o Grito da Colina. Aqui é torcedor vascaíno para torcedor vascaíno.